Контракт с Министерством обороны заключен. Пидорас, так не хочется ехать. Ну надо. Раньше всех встал, чтобы насладиться. Может, последним днем. Скорее. As tropas especiais ucranianas iniciaram a limpeza da vila dentro de Kursk, meses após sua invasão ao território russo. Seus disparos pretendiam eliminar qualquer presença russa que não houvesse se rendido, mantendo uma região livre para que seus homens se instalassem para fazer frente à ofensiva firme que os soldados do Kremlin estavam programando para retomarem a região. Esses soldados precisaram suportar os ataques russos, escondendo-se dos drones kamikazes dentro das casas. Em meio a isso, as tropas de Moscou fizeram seus assaltos, avançando contra as trincheiras ucranianas. Era uma batalha árdua, com homens avançando no meio de explosões ou sendo surpreendidos pelos drones enchendo seus veículos com chamas. A presença ucraniana em Kursk era um incômodo. O que começou em 6 de agosto de 2024 agora se estendia por mais de 3 meses. Logo naqueles primeiros dias, o Ministério da Defesa da Rússia alardeou que os ucranianos haviam sido expulsos, ou metade de suas tropas destruídas. Parecia que a cadeia de informações estava errada, ou alguém não estava falando a verdade, pois o que os russos consideravam algo pequeno e inócuo já se tornava mais que um incômodo em suas terras durante dezenas de dias. Os combates se expandiram em volta de Kursk, com parte dos territórios sendo retomados pelas tropas do Kremlin. Surgiu um boato de que Putin exigiu que o território fosse retomado até 1º de outubro de 2024. Um prazo difícil e complicado. Os esforços começaram com tropas sendo deslocadas para lá. Já havia forças terrestres, da marinha e da aeronáutica lutando na contraofensiva. Novos reforços foram chamados, com estrangeiros sendo contratados e tropas sendo formadas a partir de novos recrutas e batalhões penais. Até mesmo o Wagner Group estava de volta ao combate. Os ucranianos se viram em uma situação difícil. Parte de suas tropas precisou ser redirecionada para auxiliar a situação em Donetsk, com tantas cidades caindo no avanço mais rápido que a Rússia conseguira fazer desde 2022. Os russos ganharam ímpeto também em Kursk, mas não seria fácil para o Kremlin. Essas ações iniciais funcionaram para a retomada de muitos territórios até o início de setembro. Ao contrário das ilusões de muitos que enxergam a guerra como mapas coloridos na tela do computador, os soldados viam o dia a dia dessa luta marcado com sangue e mortes. Um combate de meses que se estenderia com muito fogo eclodindo em Kursk. Para se entender como ilusões são quebradas pela guerra, testemunhos como o do russo Anatoly Gorbachev eram muito importantes. Sua história serviu para mostrar o custo de conquistas de uma nação para o soldado que assiste às bombas caírem com os próprios olhos e não diante das telas do computador. Anatoly Gorbachev postou em seu canal no Telegram sobre a felicidade de estar em um táxi em Moscou. Ele se dirigiu ao posto de alistamento e assinou um contrato. Havia acabado de completar 18 anos, quando finalmente assinou seu nome no papel que o colocaria na operação especial de Putin na Ucrânia. Anatoly escolheu o nome de guerra Lantuk. Incomodado com seus tênis surrados, achou bom que receberia botas e ainda comemorou ao ver o folheto do Ministério da Defesa que afirmava que receberia 5.200.000 rublos no primeiro ano de contrato. Era o equivalente a quase $50.000 por um ano de trabalho. Ao enviar uma mensagem do contrato para a mãe, recebeu de volta um palavrão. Ela não gostou nada da escolha do filho.
Foram os amigos que o apoiaram e ele precisou de ânimo quando foi para o albergue onde os recém-contratados das Forças Armadas aguardavam para serem treinados e enviados para o combate. A primeira decepção se deu ali, num ambiente enfumaçado com tantos bêbados. Decidiu não se envolver com os maus elementos, como fez durante todo o tempo de sua vida. Rejeitou as bebidas e se manteve com os sóbrios. Muitos deles acabaram sendo chamados para o treinamento, enquanto Anatoly foi ficando, tendo que se satisfazer com uma comida que não gostava, lidando com roubos dos colegas e ainda tendo que brigar com bêbados. Seu empenho aumentou quando foi-lhe dito que estavam em guerra contra 52 países e que a Rússia resistia sozinha a tudo. Felizmente, estavam bem treinados, com comida farta nas trincheiras bem preparadas. Sua única preocupação era com um amigo, Artyuka, que estava na zona militar especial e não respondia mais. Estava ansioso para ir para o fronte, fato que só aconteceu 9 dias depois de ter assinado o contrato. Um sacerdote apareceu e o confessou. Depois disso, era hora de assinar outro contrato, dessa vez com sigilo, para ser enviado com tropas para Kursk. Assim, segundo ele mesmo, as luzes de sua vida civil se apagaram por completo. Era hora de ir para o fronte. 9 dias depois do contrato assinado, sem tempo para muito treinamento, foi para a guerra, pois a mãe Rússia precisava dele. O soldado correu para alimentar o obuseiro D-30. Cada projétil chegava a mais de 20 kg, pesado para o soldado, mas facilmente disparado pela máquina que jogou a munição com mais de 4 kg de explosivos contra os ucranianos. Além daqueles disparos, havia os drones soltando as granadas contra os veículos inimigos. Os kamikazes também seguiram para finalizar o serviço. Os ucranianos estavam pressionados dentro de Kursk, sentindo a artilharia e os drones em seu encalço e o calor de seus veículos em chamas. Anatoly estava há 4 dias no fronte e começou a sentir como Kursk cheirava a morte e pólvora. Via as mensagens dos amigos, mas não tinha tempo ou ânimo para responder. Suas respostas eram misteriosas, sem dizer se estava lutando ou apenas treinando, mas quase sempre deixando entender que estava em batalha. As lutas eram constantes em Kursk. Não só os russos atacavam ou matavam. Da parte dos ucranianos, também havia uma ofensiva firme, mantendo a pressão sobre os russos e os forçando a estratégias cada vez mais ousadas. Eles foram flagrados pelo 225º Batalhão de Assalto, cujos drones perceberam que os soldados do Kremlin usaram casas para manter seus depósitos de munição. As granadas dos drones começaram a cair, colocando os soldados em fuga. Ao atingirem a casa, começaram um incêndio que foi aumentando rapidamente até consumir toda a base. Anatoly teve que fugir, sem munição, vendo amigos tombando aos montes. Não ria, raramente xingava como gostava de fazer em seus vídeos no canal de Telegram. Agora entendia o sumiço de seu amigo Artyuka, que foi antes para o fronte na zona de operação especial. As surtidas ucranianas contra as posições russas também não eram nada fáceis. Dependiam de emboscadas ou de andar furtivamente pelas linhas de árvores, aproveitando-os que ainda havia muitas folhas em meados de setembro. Os disparos dos rifles eram ávidos para atravessarem a carne russa, quando estava menos preparada para revidar. A surpresa era uma chave em batalhas tão difíceis. Os drones eliminaram alguns dos homens escondidos na mata com um golpe rápido das granadas. Às vezes, um soldado ferido tentava se esconder e se tornava vítima dos drones se não se rendia. A granada que caiu sobre um deles estourou em seu flanco. Os estilhaços comeram sua carne e o deixaram olhando para o céu amaldiçoado, com o peito arfado
pifando e em dificuldade para puxar ar em seus últimos instantes na terra. Depois que a posição foi tomada, os ucranianos precisaram investigar para conseguir mais informações ou capturar sobreviventes para serem trocados por outros prisioneiros de guerra. A van UAZ-452 Burank, comumente usada para transporte pelos militares russos, também foi alvo dos drones até ser completamente destruída na mata, impedindo a entrega de suprimentos, rotação de tropas ou resgate de feridos. Anatoly ouviu histórias, ouviu alguns desses feridos chegando aos pedaços, gemendo, gritando de dor. Em uma semana no fronte, já se sentia um homem diferente, entendendo que a guerra era um moedor de carne humana. Os ucranianos se protegiam como era possível das ameaças russas. Essas ações colocaram os soldados de Kiev ainda mantendo locais como Zhuravli, a leste de Korenevo, ainda em outubro. Mas os russos estavam pressionando o oeste desde que haviam tomado Snagust de volta em meados de setembro. Dali vieram os ataques de drones que bateram contra tropas ucranianas ainda tentando recuar. Nenhuma daquelas localidades tinha posições bem fundamentadas ainda, o que permitiu aos russos atingir os inimigos se deslocando. Uma das caminhonetes ucranianas foi pega pelo drone em movimento, sendo saturada por chamas enquanto os soldados dentro pularam para tentar escapar. Por pura sorte, todos sobreviveram e começaram a procurar abrigo até serem evacuados. Uma equipe ucraniana de morteiros de 120mm ainda estava preparando seus instrumentos quando foi atingida seguidas vezes pelos kamikazes russos. Eles voaram até nada sobrar dos morteiros. As FABs também desceram em Gordeivka. Os Su-34 estavam sempre prontos para tomarem os céus de Kursk. Em setembro, esses aviões estavam despejando bombas de 500, 1.500 e 3.000 kg. As explosões estavam quebrando as posições ucranianas e também muitas vilas russas. Os russos subiram em seus veículos de combate. Anatoly fazia parte dessas tropas de assalto, montado nos BMP e BTR que seguiram pelas estradas. As máquinas passaram no meio da fumaça e atravessaram as explosões, enquanto as AKs dos soldados lançaram suas munições contra os ucranianos. Era uma estratégia precária quando estavam assim tão expostos no campo de combate. Um dos soldados foi atingido ainda em cima do veículo, enquanto os outros tentaram manter seus disparos firmes. Alguns desses equipamentos nem tiveram a sorte de chegar ao seu objetivo, atingidos pelos drones ucranianos ainda no meio do caminho. Quando os ataques assim falharam, os homens precisaram retornar para curarem seus ferimentos e pensarem nas batalhas nos próximos dias. Isso era quase literal, com as denúncias dos próprios russos que muitos soldados eram enviados feridos para o campo de batalha. Mesmo assim, a pressão russa continuou a partir de Snagust. Os helicópteros Ka-52 estavam entre aqueles mais ativos na guerra. Uma arma de combate temida. Tinham mísseis disponíveis para destruir os veículos ucranianos a quilômetros de distância. O míssil antitanque Vikor podia viajar a até 2.000 km por hora para jogar até 12 kg de explosivos contra os veículos ucranianos. O problema para os Ka-52 era que os ucranianos tentavam manter seus equipamentos antiaéreos em Kursk. Seus Memped, mísseis superfície e ar portáteis, eram ótimas armas para abater esses helicópteros poderosos, derrubando alguns deles. Os russos bombardearam esses ucranianos escondidos entre as árvores, acabando com qualquer posição que fosse encontrada. A resistência precisava ser quebrada em seu caminho para tomar as vilas a leste. Foi complicado fugir
mesmo procurando a proteção das árvores. Os drones observaram e corrigiram a artilharia, usando toda a munição necessária para colocar os inimigos fora de combate. Os avanços de Anatoly com as tropas continuaram, combatendo para tomar as posições ucranianas e retomarem Kursk. Dentro do transporte, ele ouviu as ordens e o barulho da PKM, disparando contra as posições inimigas. Anatoly saltou para atirar contra os ucranianos que tinha jurado destruir. Era o terror ver aqueles tiros. No meio de tanto combate, ainda sobreviveu. 17 dias desde a assinatura do contrato, trocou seu nome de guerra para Jordan, pois arremessava granadas como um profissional. Em 1º de outubro, boa parte do território a oeste já estava retomado pelos russos. Eles passaram a usar essa parte para começar a limpar toda a região ao sul de Korenevo. Não era nem de perto o que os boatos diziam que Putin queria até esta data, mas os russos estavam tendo sucesso em diminuir o que os ucranianos haviam conquistado. Os russos começaram a se deparar com novas defesas mais consolidadas a partir de Svidlikovo e Lebedevka. Os primeiros ataques que tentaram sair de Lyubimovka foram trágicos para as tropas que ainda não percebiam que havia uma área de defesa mais densa à frente. Seus veículos foram continuamente bombardeados nos campos. As casas tomadas na cidade receberam as explosões lançadas pelos ucranianos, acabando com algumas das posições recentemente montadas. Todo esse avanço russo, com tantas mortes e retomada de boa parte de Kursk a partir de tanto sangue, não deixaram Anatoly tão animado. Disse para seus amigos em seu canal que não queria morrer, mas não tinha mais saída dali. Пидорас, так не хочется ехать. Ну надо. Как раньше всех встал, чтобы насладиться. Может, последним днем. Скорее. O comandante de seu pelotão não parecia entender o que estava se passando. Perto de se aposentar, ele simplesmente enviava seus homens para as batalhas sem pensar muito no meio, mas sim nos resultados. Certos avanços russos eram brutais. Seus equipamentos passaram pelos campos, moendo tudo o que encontraram pela frente, com os canhões preparados para disparar contra os ucranianos. Evitaram as estradas, sabendo que havia minas em muitas delas. Carregadas de soldados, as máquinas chegaram a vilarejos como Obukovka. O canhão do BMP estourou sobre todos os cantos onde se suspeitava que os ucranianos estavam, com o veículo seguindo em velocidade máxima para evitar emboscadas ou disparos fáceis contra os soldados se amontoando logo acima. Os homens indicaram o local para a máquina seguir, quebrando as plantas à frente até alcançar o ponto de desembarque. Dali adiante, a infantaria desceu, desembarcando os equipamentos para montar a base na vila. Os soldados verificaram o perímetro para não terem surpresa com ucranianos escondidos. Depois de tudo averiguado, prepararam um lugar para ser ponto focal para surtidas contra os ucranianos mais a leste. Mas se os drones ucranianos estivessem observando, esses locais bem que poderiam ser alvo de artilharia ou de ataques aéreos. Nem todos os russos tiveram a mesma sorte nesses avanços. Alguns grupos de assalto ainda estavam para desembarcar quando os drones começaram a cair sobre eles. As explosões ocorreram em volta, depois em cima do BTR. A tripulação precisou fugir às pressas no meio da fumaça. Os drones da 22ª Brigada Mecanizada notaram o avanço de um desses grupos de assalto. Os soldados pularam desajeitadamente do veículo no meio do bombardeio. Alguns ficaram no chão feridos, enquanto outros tentaram fugir das explosões ao redor. A fumaça surgia no campo, despedaçando homens. O BNP conseguiu seguir pelo campo durante algum tempo, mas terminou tomado pelo fogo quando já estava perto das árvores onde se esconderia.
Os crânios voadores, tropa das forças de sistema não tripulados da Ucrânia, estavam em Kursk para colocar seus drones de asas fixas contra os russos. Eram drones maiores, com bom alcance e utilizados tanto para ataque quanto observação. A logística, as antenas e combustíveis russos foram atingidos pelos explosivos dos crânios voadores, tentando atrasar os avanços inimigos. Mais ao norte, os drones ucranianos tentaram acabar com as posições russas em Korenevo, um dos pontos de grande contenda nos combates em Kursk. Um drone Mavic 3T, um drone civil com câmera térmica, relativamente barato em termos de equipamentos militares, ajudou a corrigir a mira do BM-21 Grad ucraniano que bombardeou Korenevo. Mesmo assim, as forças de Kiev não conseguiram tomar a cidade. Anatoly saiu do batalhão de assalto e entrou para o esquadrão antitanque, dando apoio para as tropas de choque. A essa altura, decidiu que mudaria seu nome de guerra para Malloy. Segundo ele mesmo, seria a última mudança. Alguns desses grupos russos com mísseis antitanque se deslocavam rapidamente e se escondiam nas matas. Estavam preparados para os avanços ucranianos. Seus ATGM foram mirados nos veículos que tentaram se aproximar da cidade. As explosões acabaram com os blindados e os homens foram incinerados pelo impacto. Os assaltos ucranianos terminaram em derrota, com seus veículos espalhados em volta da cidade. As tropas de Kiev perderam o território ao redor de Korenevo no decorrer de outubro, recuando para posições mais fortes e parando os avanços em direção àquela cidade. Os russos tentaram novos ataques durante esse período. Suas vans Burranka poderiam ser úteis para se moverem no terreno. O problema era a falta de blindagem, o que era ainda pior se os soldados carregavam munições para suas bases ou posições de defesa. Quando um drone da 103ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia atingiu a Burranka, o fogo se espalhou em seu interior. Alguns dos soldados escaparam do pequeno pedaço do inferno, tentando apagar as chamas do corpo, enquanto outros fugiram temendo pelos drones. Anatoly soube que alguns desses grupos de assalto dos russos acabaram avançando demais em algumas vilas. O 501º Batalhão de Fuzileiros Navais da Ucrânia aproveitou-se disso e fez sua ofensiva. Os canhões dos blindados suprimiram os russos para o desembarque dos soldados. A visão dos drones detectou o movimento de alguns dos combatentes inimigos, movimentando-se entre as construções. Os fuzileiros se aproximaram desses locais, disparando com os rifles a ponto de atravessar a construção. Cercados, os russos consideraram que era melhor se renderem. Nem sempre o assalto a uma vila era fácil assim. Algumas vezes, forças especiais como a 3ª Unidade de Assalto Ômega eram enviadas. Seus rifles dispararam contra as casas, mantendo a progressão constante do esquadrão pela vila. As vozes do comando mantiveram os homens atentos, apontando para a direção em que deveriam seguir. Os disparos eram o principal som naquela pequena aldeia do interior russo. A fumaça e o sangue marcaram aquele local desconhecido no mapa. Os homens precisaram ter cuidado em seus avanços. Seus tiros eram para matar, suprimir ou diminuir o moral dos russos escondidos para que se rendessem. Os explosivos encerraram a vida daqueles homens ocultos, lançados pelas mãos ou pelos lança-granadas que arrebentaram as casas. Os porões escuros foram visitados pelos projéteis quentes dos rifles, furando quem estivesse lá embaixo. A movimentação desses esquadrões que limpavam as vilas era rápida e muitas vezes feitas em SUVs e caminhonetes. Era um risco imenso. Quando o drone atingiu uma delas, o fogo retorcia o metal, deixando muitos homens feridos que tiveram sorte por não estarem sendo consumidos pelas chamas dentro do que restou do veículo. Os avanços dos ucranianos eram muitas vezes limitados pela vigilância constante dos drones russos. Mesmo quando os homens se escondiam entre as casas, lá estavam eles, batendo contra as construções, procurando pelas vidas inimigas para as queimar sobre o solo da Rússia.
Quanto mais cadáveres ucranianos no chão, mais territórios os russos retomariam. Anatoly estava há 24 dias no front quando soube que era hora de participar de uma nova missão. Era um de seus primeiros avanços nas tropas antitanque. Seu humor não estava entre os melhores. Люди, когда им осталось жить 1 час 11 минут, очень весело. Ну, бля, я пидором был нахуй по жизни, блядь. Решил сходить на СВшку, думал, изменюсь. Изменения произошли. Так вот, помирать сейчас не хочется. А выхода нет. Все, братва, все, кто есть, блядь, вынужден, наверное, с вами попрощаться. Вот. Да думаю, все будет хорошо. Нихуя хорошего не будет. Ладно. Через 3 дня, если что, на Советском кладе. 6 homens foram enviados para o combate. Eles se deslocaram rumo às linhas ucranianas quando Anatoly pisou em uma mina. Ficou gravemente ferido. As pernas quebradas e a pele extravasando sangue. Suas calças se transformaram em trapos cobertos de vermelho. Seus colegas viram como a situação se deteriorou gravemente. O fogo dos ucranianos continuou com drones e disparos de artilharia. Alguns dos homens escaparam de algumas dessas ameaças, apenas para acabar pisando em mais minas. Os mesmos feridos precisaram carregar Anatoly e outros por horas procurando apoio médico. Durante esse recuo, o jovem de 18 anos sangrou, derramando sua vida na Rússia. Morreu 20 minutos antes de chegarem ao ponto de apoio e receberem ajuda. Foram 24 dias da assinatura do contrato, treinamento e enviando mensagens conturbadas sobre a guerra. A Rússia avançou durante esse período. Em 1º de novembro, boa parte do território a oeste já estava sem presença ou ameaça ucraniana, mas muito combate ainda ocorreria ao redor de Sudza, onde tantas vidas como as de Anatoly teriam suas ilusões sobre a guerra partidas tão voraz ou literalmente quanto seus corpos fossem capazes ou não de suportar.